Sermão: A Arte do Contentamento Piedoso, por Thomas Watson. Contentamento. 1. Eu perdi um filho. 2. Uma grande parte dos meus bens foi perdida de repente. 3. Meus relacionamentos me causam tristeza e assim onde deveria encontrar mais conforto, encontro mais tristeza. 4. Mas os meus amigos me trataram muito mal e se voltaram contra mim. 5. Estou sofrendo afrontas graves. 6. Os homens não me estimam de uma forma adequada ao valor e à graça que possuo. 7. Estou passando por sofrimentos muito grandes por causa da verdade. 8. A prosperidade dos ímpios. 9. Os males dos tempos em que vivemos. 10. A ausência de capacidades e dons. Não posso, diz o cristão, discursar com fluência ou orar com elegância como outros o fazem. 11. Infelizmente, a minha preocupação e o meu descontentamento não dizem respeito a mim mesmo, mas à igreja. A igreja de Deus está sofrendo. 12. Não são as minhas aflições que me perturbam, mas são os meus pecados que me deixam inquieto e descontente. 11. Motivos piedosos para o contentamento. 1. A excelência do contentamento. 2. Um cristão tem aquilo que pode fazê-lo contente. 3. Se não estamos contentes, nossas orações são impedidas. 4. Deus alcança o seu propósito, enquanto Satanás é frustrado no dele. 5. O contentamento de um cristão o leva a vencer a si mesmo. 6. Todas as providências de Deus, por mais complicadas ou difíceis que sejam, farão bem a um crente. 7. O mal do descontentamento. 8. Se um homem não está contente com o que tem, talvez se tivesse mais estaria menos contente. 9. A brevidade da vida. 10. Uma consideração séria sobre a natureza de uma condição próspera. 11. O contentamento é o exemplo daqueles que têm sido eminentes pelo contentamento. 12. Seja qual for a aflição ou a perturbação com que um filho de Deus se depare, isso é todo o inferno que ele provará. 13. Ter muito do mundo e falta de contentamento é um grande juízo divino. 3 cuidados. Embora eu diga que um homem deve estar satisfeito em toda situação, contudo existem 3 situações nas quais ele não deve estar contente. 1. Não devemos estar contentes quando estamos em um estado natural. Nisso devemos aprender a não estarmos contentes. Enquanto o pecador permanece em seu estado natural, ele está sob a ira de Deus. João 3,16. Será que ele deve se contentar enquanto aquele vaso terrível está prestes a ser derramado sobre ele? Será que é algo leve deitar-se para sempre sob o ardor da fúria divina? Quem pode habitar com as chamas eternas? Um pecador impenitente, enquanto permanecer assim, está sob o poder de Satanás. Atos 26,18. Será que ele deve se contentar enquanto se encontra nesse estado terrível? Quem ficaria contente ao estar nos aposentos do inimigo? Enquanto dormimos no colo do pecado, o diabo faz conosco o que os filisteus fizeram a Sansão. Ele corta os cabelos de nossa força e fura nossos olhos. Ó pecador, não fique contente com esse estado. O pecador está correndo o risco de perder seu corpo e sua alma por causa de sua dívida. Ele teme ser preso a cada hora e levado preso para o inferno. Será que ele deve se contentar enquanto está em uma situação como essa? Eu prego contra esse tipo de contentamento. Saiam dessa condição. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu me apressaria a sair dessa condição. Assim como o anjo apressou Ló a sair de Sodoma. Gênesis 19:15. Há um cheiro de fogo e de enxofre pairando sobre vocês. Quanto mais tempo o homem permanece no seu pecado, mais o pecado se fortalece. É difícil sair do pecado quando o coração está fortalecido e fortificado contra ele. Uma árvore nova é facilmente removida, mas uma vez que a árvore aprofunda suas raízes, ela não pode ser removida. Semelhantemente, vocês que estão enraizados em seu orgulho, incredulidade e impenitência, precisarão receber muitos puxões violentos antes de serem arrancados de seu estado natural. Jeremias 6,16. É difícil ter uma face atrevida e um coração quebrantado. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Salmo 7,14. Esteja certo disto: quanto mais tempo você gastar concebendo o pecado,
maiores serão as dores quando você der a luz a ele. Não se contente com seu estado natural. Davi disse: Por que estás abatida, ó minha alma? Salmos 43, 5. Mas um pecador deve dizer a si mesmo: Por que não está inquieta, ó minha alma? Porque seu coração não está aflito e não pode lamentar sinceramente pelo pecado. É uma misericórdia divina sermos inquietados devido ao pecado. É melhor um homem ter um problema em um osso do que ser coxo e sentir dores durante toda a sua vida. Quão abençoado é aquele problema que conduz a alma até Cristo. Poucas coisas são piores de se contemplar do que uma má consciência sossegada. É melhor uma febre do que uma letargia. Eu fico espantado quando vejo um homem estar contente em seu estado natural, pois ele está contente enquanto está indo para o inferno. 2. Não devemos estar contentes quando estamos em uma situação na qual Deus é desonrado. Se a ocupação de um homem for tal que ele deva transgredir uma ordem de Deus e assim fazer de sua ocupação uma ocasião de pecado, então ele não deve se contentar com tal condição. Deus nunca chamou homem algum para uma vocação que seja pecaminosa. Nesse caso, é melhor para o homem perder algum ganho para que ele possa diminuir a sua culpa. Assim, os servos que vivem em uma família profana, os subúrbios do inferno, onde o nome de Deus não é invocado, a menos quando é tomado em vão, não devem se contentar em tal lugar. Devem sair das tendas desses pecados, pois há um perigo duplo em viver entre os profanos. Para não sermos contaminados com o veneno do seu mau exemplo, José, vivendo na corte do faraó, tinha aprendido a jurar pela vida de faraó. Gênesis 42, 15. Somos propensos a aprender por meio de exemplos. Os homens são mais impressionados pelo que veem do que pelo que ouvem. O rico foi um mau exemplo e ele tinha muitos irmãos que o viam pecar, os quais seguiam seus passos. Por isso ele diz: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas 16, 27 a 28. O rico sabia que caminho eles estavam seguindo. É fácil contrair a doença de outra pessoa, mas não a saúde. O mal corromperá o bom antes que o bom converta o mal. Pega uma quantidade e proporção igual de vinho doce e de vinagre azedo, o vinagre azedará o vinho antes que o vinho adoce o vinagre. O pecado é comparado a uma praga, 1 Reis 8,37, e ao fermento, 1 Coríntios 5,7, para mostrar sua natureza de propagação. Um patrão mau faz um servo mau. Fazemos o que vemos outros praticando diante de nós, especialmente aqueles que estão acima de nós. Se a cabeça está doente, as outras partes do corpo ficam enfermas. Se o sol não brilha sobre os montes, também não raiará nos vales. Oramos: não nos deixei cair em tentação. Ló foi um milagre por se manter como água fresca em meio à água salgada de Sodoma. Vivendo em uma família maligna, estamos sujeitos a incorrer no seu castigo. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Jeremias 10, 25. Por falta de derramarem a oração, a ira de Deus estava pronta para ser derramada. É perigoso viver nas tendas de Quedar. Quando Deus envia o rolo escrito dentro e fora com maldições, ele entra na casa do ladrão e do que jura falsamente, e consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Zacarias 5,4. Não é uma triste consequência viver em uma família profana quando o pecado do dono da casa traz juízo sobre a família? Se as pedras e a madeira forem destruídas, como o servo poderá escapar? E suponhamos que Deus não envie um pergaminho de maldições temporais sobre a família. Ainda há um pergaminho espiritual. Isso é pior. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Provérbios 3:33. Não se contentem em viver onde a religião está morta. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4:15. A casa do piedoso é uma pequena igreja, mas a casa do ímpio é um pequeno inferno. Provérbios 7:27. Esteja próximo a uma família piedosa. A casa de um homem piedoso é perfumada como uma bênção. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio.
mas a habitação dos justos abençoará. Provérbios 3:33. Quando o óleo santo da graça é derramado sobre a cabeça, o aroma deste unguento se espalha docemente, e a virtude do mesmo desce sobre as orlas das vestes da família. Exemplos piedosos são muito atrativos e impactantes. Sêneca disse a sua irmã: embora eu não lhe deixe riqueza, ainda assim lhe deixo um bom exemplo. Estejamos perto dos santos. Por estarmos frequentemente entre as especiarias, acabamos por exalar algo da sua fragrância. Não devemos estar contentes quando estamos com pouca graça. A graça é a melhor bênção. Embora devamos nos contentar com uma pequena porção de bens, não devemos estar contentes com uma pequena porção de graça. Cristo subiu ao céu para conceder dons aos homens. Então cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:15. O apóstolo distingue entre o nosso estar em Cristo e o nosso crescimento nele, entre o nosso amadurecimento e o nosso florescimento. Não se contente com um pouco de piedade. Não é suficiente que haja vida, mas deve haver frutos. Sob a lei, a esterilidade era considerada uma maldição. Quanto mais longe estamos de frutificar, mais perto estamos de amaldiçoar. Hebreus 6:8. É triste quando os homens são frutíferos apenas nas obras infrutíferas das trevas. Não se contente com um grão ou dois de graça. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Cobice mais graça. Nunca pense que já tem o suficiente dela. Cobiçamos coisas melhores. 1 Coríntios 12:31. É uma ambição celestial quando desejamos ser elevados no favor de Deus. É um contentamento bendito quando toda disputa é sobre quem será mais santo. Paulo, embora se contentasse com um pouco do mundo, não se contentava com um pouco de graça. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14. Um verdadeiro cristão é uma maravilha. Ele é o mais contente e ainda assim é o menos satisfeito. Ele está contente com um pedaço de pão e com um pouco de água. Porém, nunca está satisfeito com a sua graça. Ele anseia e clama por mais dela. Essa é a oração. Senhor, mais conformidade com Cristo, mais comunhão com Cristo. Ele sinceramente deseja ter mais vividamente a imagem de Cristo em sua alma. A verdadeira graça é sempre progressiva. Como os santos são chamados de lâmpadas e estrelas no que diz respeito à sua luz, também são chamados de árvores de justiça. Isaías 61:3. Quanto ao seu crescimento, eles são de fato como a árvore da vida que produz vários tipos de frutos. Um verdadeiro cristão cresce em beleza. A graça é o melhor adorno da alma. Desde o princípio é como Raquel, formosa à vista. E ainda assim, quanto mais vive, mais envia os seus raios de beleza. A fé de Abraão foi bela no início, mas finalmente brilhou nas suas cores exuberantes e se tornou tão notável que o próprio Deus se encantou por ela e fez da fé dele um padrão para todos os crentes. Um cristão verdadeiro cresce em doçura. Uma erva venenosa pode crescer tanto quanto o milho, mas uma tem um gosto amargo e azedo. O outro fica mais doce à medida que cresce. Um hipócrita pode crescer em dimensões exteriores, tanto quanto o Filho de Deus. Pode orar e fazer a mesma profissão de fé, mas cresce apenas em tamanho. Produz apenas uvas azedas. Os seus deveres são fermentados de orgulho. O outro amadurece à medida que cresce. Cresce em amor, humildade, fé, os quais amadurecem e adoçam os seus deveres e os fazem ter um sabor melhor. O crente cresce como a flor exalando fragrância e perfume. Um cristão verdadeiro cresce em força. Ele cresce e se torna mais enraizado e firme. Quanto mais a árvore cresce, mais espalha sua raiz na terra. Um cristão que é uma planta da Jerusalém celestial, quanto mais cresce, mais se enraiza em Cristo e extrai dele o sumo e a seiva espiritual. Ele é um anão em relação à humildade, mas um gigante
em relação à força. Ele é forte para cumprir os seus deveres, para suportar os fardos e para resistir às tentações. Ele cresce ao exercitar a sua graça. Ele não tem apenas óleo na sua lâmpada, mas a sua lâmpada também está ardendo e iluminando. A graça é ágil e hábil. As vinhas de Cristo florescem. Cantares 6:11. Por isso lemos sobre uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. E amor fraternal. 1 Pedro 1:22. Aqui está a ação da graça. De fato, por vezes, a graça fica como um hábito sonolento da alma, como a seiva na videira sem exercer o seu vigor. Isso pode ser ocasionado por preguiça espiritual ou por cairmos em algum pecado especialmente grave. Mas isso durará apenas por um tempo. A primavera da graça virá, as flores aparecerão e a figueira lançará os seus figos verdes. Os renovados ventos do Espírito reanimam e alimentam ternamente a graça. A Igreja de Cristo, cujo coração é como um jardim e as suas graças, como especiarias preciosas, clama pelas brisas celestiais do Espírito, para que as suas especiarias sagradas exalem o seu aroma. Cânticos 4:16. Um verdadeiro cristão cresce tanto no tipo como no grau da graça. Sua vida espiritual se desenvolve e cresce. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:5-8. Essa passagem mostra a graça crescendo em tipo. Está escrito em Romanos 1:17, de fé em fé. Aqui vemos a graça deve crescer em graus. Em 2 Tessalonicenses 1:3 lemos: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Ela não apenas cresce, mas cresce muitíssimo. O apóstolo fala dos crentes como se fossem plantas espirituais carregadas de frutos do Evangelho. Filipenses 1:11. Um cristão é comparado à videira, um emblema de fecundidade. Ele deve produzir grandes cachos. Somos ordenados a suprir o que falta à nossa fé. 1 Tessalonicenses 3:10. Um cristão nunca se torna tão velho a ponto de se tornar estéril. Antes ele dá frutos na sua velhice. Salmos 92:14. Uma planta cujo nascimento é de origem celeste está sempre crescendo. Ele jamais julga que cresceu o suficiente. Ele não fica contente a menos que cresça todos os dias no que diz respeito à sua estatura espiritual. Não devemos nos contentar apenas com a graça o bastante para manter a vida e a alma juntas. 1 grão ou 2 não serão suficientes, mas devemos continuar a crescer com o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2:19. Temos a necessidade de renovar as nossas forças como a águia. Isaías 40:31. Os nossos pecados são renovados, as nossas tentações são renovadas, as nossas necessidades são renovadas e a nossa força não está renovada? Não nos contentemos com a graça em sua infância. Busquem maiores graus de glória. Sejamos cristãos em altos graus. Um crente deve se contentar em ter poucos bens materiais, mas ele não deve se contentar em ter pouca piedade. Um cristão, tendo nascido do céu, se esforça para ser excelente e busca se aproximar cada vez mais da santidade de Deus, que é a origem, o padrão e o modelo de toda a santidade. Você já aprendeu essa arte? Após estabelecer esses 3 cuidados, prossigo para incentivar um autoexame. Como o cristão pode saber que aprendeu essa lição do contentamento? Mostrarei algumas características pelas quais isso pode ser conhecido. 1. Um espírito contente é silencioso quando passa por aflição. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu fizeste. Salmos 39:9. O contentamento silencia todas as disputas. Assente-se solitário e fica em silêncio. Lamentações 3:28. Existe um silêncio pecaminoso. Ele acontece quando Deus é desonrado, a sua verdade é atacada e os homens se calam. Esse silêncio é um grande pecado.
E é um silêncio santo. Ele acontece quando a alma se senta em silêncio e fica contente com a sua condição. Quando Samuel declara aquela terrível mensagem de Deus a Eli, a saber, julgarei a sua casa para sempre. 1 Samuel 3, 13 e 14. Será que ele murmurou ou contestou? Não. Ele não disse palavra alguma contra a declaração divina. Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. 1 Samuel 3,18. Um espírito descontente diz como Faraó: quem é o Senhor? Por que eu deveria sofrer tudo isso? Por que eu deveria ser levado a essa condição baixa? Quem é o Senhor? Mas o coração gracioso diz como Eli: ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Quando Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ofereceram fogo estranho, e saiu fogo da presença do Senhor e os devorou. Levítico 10:1. Será que Arão se deixou dominar pela paixão do descontentamento? Não. Arão calou-se. Levítico 10:3. Um espírito contente nunca está irado, exceto consigo mesmo, por ter pensamentos indignos sobre Deus. Quando Jonas disse: faço bem que me revolte até a morte. Jonas 4:9. Ele demonstrou um espírito descontente, o que não era apropriado para um profeta. 2. Um espírito contente é alegre. O contentamento é algo mais do que paciência, pois a paciência denota apenas submissão. O contentamento denota alegria. Um cristão contente é mais do que passivo. Ele não apenas suporta a cruz, mas toma a cruz sobre si. Mateus 6:24. Ele considera o Senhor como um Deus sábio e seja o que for que ele faça, é para o nosso bem. Portanto, o cristão contente é alegre e pode declarar como o apóstolo: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. 2 Coríntios 12:10. Ele não apenas se submete aos lidares de Deus, mas se regozija com ele. Ele não apenas diz: justo é o Senhor em tudo o que me aconteceu, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Isso é ser contente. Uma melancolia amargurada é odiosa aos olhos de Deus. Em 2 Coríntios 9:7 lemos: Deus ama ao que dá com alegria. Sim, Deus ama um coração alegre. Nós somos ordenados na Escritura: não estejais ansiosos. Filipenses 4:6. Mas não somos ordenados a não estarmos alegres. Aquele que está contente com a sua condição não diminui a sua alegria espiritual. Pelo contrário, tem em si aquilo que é o fundamento da alegria. Ele tem em seu coração a certeza de que foi perdoado. Mateus 9:2. 3. Um espírito contente é um espírito agradecido. Isso é um grau acima da alegria. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:8. Um coração gracioso vê misericórdia em todas as suas circunstâncias. Por isso está cheio de gratidão. Outros bendirão a Deus pela prosperidade, mas o coração grato bendiz pela aflição, pois ele raciocina consigo mesmo: estou passando por necessidade? Deus viu que a carência é melhor para mim do que a abundância. Deus está me alimentando mesmo agora. Ele vê que minha saúde espiritual, por vezes, é promovida por meio do jejum. Portanto, ele não apenas se submete, mas é agradecido. O descontente está sempre se queixando da sua condição. O espírito contente está sempre dando graças. Ah, que graça sublime é essa! Um coração contente é um templo onde os louvores de Deus são entoados, e não um sepulcro onde eles são enterrados. Mesmo quando está passando pelas situações mais difíceis, o cristão piedoso tem o seu coração cheio de agradecimento. Ele contempla frequentemente o amor de Deus demonstrado através da eleição. Ele percebe que é um monumento de misericórdia. Portanto, ele deseja ser um exemplo de louvor. Sempre há hinos de gratidão em sua alma contente. O Espírito de graça opera no coração como um vinho novo, que se expande mesmo sob as piores pressões da tristeza e romperá em agradecimento. Isso é ser contente. 4. Para aquele que é contente, nenhuma situação é ruim. Nosso texto diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um cristão deve estar satisfeito em toda e qualquer situação, ao passar necessidade ou ao ter abundância. O povo de Israel não sabia como ter abundância.
tampouco sabia como ter necessidade. Quando eles estavam em necessidade, murmuravam. Eles chegaram a dizer: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Salmos 78:19. E quando comiam e se fartavam, então virava as costas para ele. Paulo sabia como se portar em toda e qualquer situação, quer fosse a melhor ou a pior. Nesse sentido, ele era um universalista. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se estava na prosperidade, sabia como estar agradecido. Se estava na adversidade, sabia ser paciente. Não ficava exaltado pela prosperidade e nem ficava abatido pela adversidade. Assim, um cristão contente sabe como viver em qualquer situação. Temos aqueles que podem estar contentes em algumas situações, mas não em toda e qualquer situação. Eles podem ficar contentes em uma situação rica, quando desfrutam de rios de leite e mel, enquanto a luz de Deus brilha sobre suas cabeças. Então eles ficam contentes. Mas se eles são acometidos por ventos contrários, então ficam descontentes. Enquanto têm uma muleta de prata para se apoiarem, eles ficam contentes. Mas se Deus quebra essa muleta, eles ficam descontentes. Entretanto, Paulo tinha aprendido a cultivar uma mentalidade equilibrada. Outros poderiam estar contentes em sua aflição, se Deus lhes permitisse escolhê-la. Poderiam se contentar em tomar a cruz de sua escolha. Poderiam suportar mais a doença do que a pobreza, ou suportar a perda de bens mais do que a perda de filhos. Se pudessem ter a cruz que escolhessem, então ficariam contentes. Um cristão contente não escolherá a cruz que terá de carregar, mas deixará Deus escolher por ele. Ele ficará contente tanto pelo tipo de aflição como pela duração dela. Um espírito contente diz que Deus aplique qualquer remédio que ele quiser e por quanto tempo quiser. Eu sei que quando ele tiver exercido seu efeito e destruído o pecado do meu coração, Deus o suspenderá. Em resumo, um cristão contente por ser amavelmente cativado pela autoridade da palavra, deseja estar totalmente à disposição de Deus e vive alegremente em qualquer circunstância em que Deus o tenha colocado. 5. Aquele que está contente com a sua situação não cometerá um pecado para se livrar de seus problemas. Não nego que um cristão possa mudar de condição de modo legítimo. Até onde a providência de Deus o guiar, ele deve seguir. Mas há homens que não seguem a providência, mas correm adiante dela, como aquele que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? 2 Reis 6:33. Se Deus não abrir a porta da sua providência, eles a quebrarão e buscarão sair da aflição por meio do pecado, expondo suas almas ao perigo. Isso está longe de ser um contentamento santo. Isso é incredulidade se manifestando em rebelião. Um cristão contente está disposto a esperar pelo refrigério de Deus e não se moverá até que Deus abra uma porta. O cristão contente diz reverentemente: Deus me colocou nessa situação e, embora eu esteja triste e aflito, contudo não me moverei, até que eu perceba de modo claro a providência de Deus me conduzindo para fora dela. Assim, aqueles cristãos corajosos e espirituosos não aceitaram a libertação. Hebreus 11:35. Ou seja, de uma maneira desonrosa. Eles preferiram permanecer na prisão do que comprar sua liberdade por ceder a meios carnais. Estios observa sobre essa passagem. Eles poderiam não só terem sido libertos, mas terem sido elevados a uma posição de honra e colocados em cargos de confiança. Contudo, a honra de Cristo foi mais valiosa para eles do que a sua própria liberdade ou honra. Um cristão contente não se moverá até que, como os israelitas, veja a coluna de nuvem e fogo ir adiante dele. Lamentações 3:26 declara: bom é ter esperança e eu aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom esperar pela salvação de Deus e não buscarmos nos livrar dos problemas por nós mesmos, até que vejamos a estrela da providência de Deus nos apontando o caminho que devemos seguir. Regras para o contentamento. Agora buscarei aplicar o que tenho exposto de maneira a direcionar os cristãos ao modo como eles podem alcançar essa arte do contentamento piedoso. Certamente isso é possível, pois outros santos de Deus já alcançaram. O apóstolo Paulo alcançou,
E o que podemos pensar a respeito daqueles de quem lemos em Hebreus 11, que é como um pequeno livro de mártires, os quais foram alvo de provações, zombarias e flagelos cruéis, que vaguearam pelos desertos e cavernas e entretanto estiveram contentes. É possível alcançar essa arte do contentamento piedoso. A seguir mencionarei algumas regras para o contentamento santo. 1. Cresça na fé. Todas as nossas inquietudes são causadas pela incredulidade. É isso que levanta a tempestade de descontentamento no coração. Exercite sua fé. O efeito da fé é silenciar as nossas dúvidas, dispersar os nossos medos e acalmar o coração quando as paixões se agitam nele. A fé prepara o coração para um comportamento sereno. Ainda que não tenhamos a melhor comida, se tivermos fé, ficaremos contentes. A fé repreende a paixão. Quando a razão começa a afundar, a fé continua a nadar. Como a fé opera o contentamento? A fé mostra para a alma que, sejam quais forem as suas provações, elas procedem da mão de um Pai celestial e amoroso. Com efeito, elas são um cálice amargo, mas a fé diz: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? A fé mostra à alma que, quaisquer que sejam as suas provações, elas são enviadas por amor. Deus me corrige com o mesmo amor com que me coroa. Deus está nos treinando agora para o céu. Ele está apenas polindo suas joias. Esses sofrimentos operam paciência, humildade e os frutos pacíficos da justiça. Hebreus 12:11. E se Deus pode extrair de mim frutos tão doces, então que Ele me plante onde e como lhe aprouver. Assim a fé leva o coração ao contentamento santo. A fé sorve o mel do contentamento a partir dos favos da promessa. Cristo é a videira. As promessas são os cachos de uvas que ela produz. E a fé extrai o vinho doce do contentamento a partir desses cachos espirituais das promessas. Vou lhe mostrar um cacho. O Senhor dará graça e glória. Salmos 84:11. Aqui é o suficiente para sustentar a vida da fé. A promessa é a flor da qual a fé destila os aromas e a quintessência do contentamento piedoso. Em resumo, a fé conduz a alma e a faz aspirar pelas delícias mais nobres e generosas que a terra pode proporcionar. Faz viver no mundo, mas acima do mundo. Vocês vivem vidas contentes? Viva a altura da sua fé. 2. Esforce-se para obter segurança. Busquemos alcançar uma relação salvífica mais evidente entre Deus e as nossas almas. Se é uma relação que é digna de ser buscada, é a relação entre Deus e a alma. Esforce-se para dizer: meu Deus, é triste ver alguém que, além de não ter dinheiro ou amigos, também não tem um Deus. Mas aquele cuja fé floresce em segurança pode dizer: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Esse homem tem o suficiente para trazer contentamento ao seu coração. Que contentamento há quando as dívidas de um homem são pagas e ele pode andar livremente e sem medo de ser preso. Que a sua posse do céu se torne algo claro. Se Deus é nosso, seja o que for que nos falte na criatura, isso é infinitamente compensado por Ele. Falta-me pão? Eu tenho Cristo, o pão da vida. Estou impuro? O sangue dele é como as árvores do santuário. Serve não apenas de alimento, mas também de remédio. Ezequiel 47:12. Se existe alguma coisa no mundo pela qual vale a pena se esforçar, é por buscar evidências de que Deus é o nosso Deus. Se tivermos certeza disso, o que pode vir a faltar? Não importa com que tempestades eu me depare, tudo estará bem comigo, pois saberei onde está meu porto. Aquele que tem Deus como seu Deus está tão contente com a sua condição que não se importa muito se tem alguma coisa a mais. Descansar em uma condição em que uma pessoa não pode dizer que Deus é o seu Deus é algo temeroso. Se uma pessoa pode realmente dizer que Deus é o seu Deus e, contudo, não está contente, isso é algo vergonhoso. Em 1 Samuel 36 lemos: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. A situação dele era lamentável. A sua cidade fora queimada, as suas esposas levadas cativas. Ele tinha perdido tudo e provavelmente também o coração dos seus soldados, pois eles chegaram até mesmo a falar em apedrejá-lo. Mas ele tinha o fundamento do contentamento dentro de si, uma relação salvífica com Deus.
e isso fortaleceu o seu espírito. Aquele que sabe que Deus é seu e que tudo que está em Deus é para o seu bem, ficará satisfeito nele, pois não conheço o que mais possa satisfazê-lo. 3. Tenha um espírito humilde. O homem humilde é o homem contente. Se a sua condição for de baixeza, o seu coração está ainda mais rebaixado do que o seu estado. Por isso ele está contente. Se o mundo tem uma estima baixa sobre ele, aquele que é pequeno aos seus próprios olhos não ficará muito incomodado por ser considerado pequeno aos olhos dos outros. Ele tem uma opinião mais baixa de si mesmo do que os outros podem ter dele. O homem humilde examina sua própria indignidade, ele olha para si mesmo e diz: menor sou eu que todas as beneficências de Deus. Gênesis 32:10. E assim, um pouco já lhe contenta. Ele diz como Paulo, que é o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. Portanto, não murmura, mas adora. Ele não se queixa de que o seu conforto é pequeno. Ele considera que uma misericórdia está fora do inferno. Por isso está contente. Ele não tentará alcançar uma condição mais feliz para si mesmo, pois sabe que a pior porção que Deus reserve para ele é melhor do que merece. Um homem orgulhoso jamais está contente. Tal homem tem uma opinião elevada sobre si mesmo. Por isso, quando recebe pequenas bênçãos, ele age com desdém. E quando enfrenta pequenas cruzes, ele age com impaciência. O espírito humilde é o espírito contente. Se a sua cruz é leve, ele considera que ela é o inventário da sua misericórdia. Se a sua cruz é pesada, ele a toma sobre si de joelhos, por saber que quanto pior for o seu estado, mais ele será aperfeiçoado. Quando você coloca a humildade como fundamento, o contentamento será a superestrutura. 4. Mantenha uma consciência limpa. O contentamento é o maná que é depositado na arca de uma boa consciência. Tenha cuidado para não se entregar a qualquer pecado. É tão natural que a culpa gere perturbação, quanto que a podridão gere vermes. O pecado faz como Jonas no navio, provoca uma tempestade. Se pó ou farpas entram no olho, eles produzem lágrimas e causam dor no olho. Se o olho for limpo, ele ficará livre dessa dor. Assim também, se o pecado entra na consciência, que é como o olho da alma, então dor e perturbação serão gerados ali. Mantenha o olho da consciência limpo e tudo está bem. O que Salomão diz sobre um bom estômago, posso dizer de uma boa consciência. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Provérbios 27:7. Para uma boa consciência, tudo o que é amargo é doce. Logo é possível colher contentamento da cruz. Uma boa consciência transforma as águas amargas de Mara em vinho doce. Você gostaria de ter um coração tranquilo? Tenha uma consciência feliz. Não me admira ouvir Paulo dizer que estava contente em todas as situações, quando podia declarar de modo triunfante: até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Atos 23:1. Quando as contas de um homem estão pagas, ele tem abundância de contentamento no coração. A boa consciência pode extrair o contentamento das calúnias mais amargas. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. 2 Coríntios 1:12. Na prisão, Paulo cantava louvores e podia entoar as doces notas do contentamento, mesmo quando seus pés estavam presos. Atos 16:25. Agostinho chama o contentamento de o paraíso de uma consciência. Se isso é verdade, então, se um dia estivermos na prisão, ainda poderemos estar no paraíso. Quando os tempos são conturbados, uma boa consciência produz calma. Se a consciência estiver limpa, o que importa se os dias estiverem nublados? Não é um contentamento ter sempre um bom amigo para dizer uma boa palavra para nós? Tal amigo é a consciência. Uma boa consciência, como a harpa de Davi, afasta o espírito mau do descontentamento. Quando os pensamentos ansiosos começam a surgir e o coração fica quieto, a consciência diz a um homem o mesmo que o rei disse a Neemias: por que está triste o teu rosto? Assim a consciência diz: a semente de Deus não está em você? Você não é o herdeiro da promessa? Você não possui um tesouro que jamais poderá ser roubado? Por que o seu semblante está triste? Mantenha a consciência limpa e nunca lhe faltará o contentamento. A melhor maneira de um homem manter as suas veias e artérias saudáveis é mantê-las livres de friagens e de obstruções. Assim também manter a consciência limpa
e preservá-la das obstruções da culpa é a melhor maneira de manter o contentamento. Primeiramente, a consciência deve ser pura e depois pacífica. 5. Aprenda a negar a si mesmo. Examine as suas afeições e domine-as. Faça 2 coisas. Mortifique os seus desejos e modere os seus deleites. Modifique os seus desejos. Não devemos ter o temperamento do dragão, como dizem que tem tanta sede que nenhuma água o saciará. Em Colossenses 3,5 lemos: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Quando os nossos desejos são desordenados, eles são maus. Crucifique os seus desejos. Seja como um homem morto, pois um morto não tem desejos. Como um cristão deve mortificar os seus desejos. Julgue as coisas daqui embaixo corretamente. Elas são coisas pobres e miseráveis, como diz Provérbios 23, 4, 5. Não te fadigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. O desejo deve ser guiado pela razão. As afeições são os pés da alma. Logo, elas devem seguir a razão e conduzi-la. Medite com frequência e seriedade sobre a mortalidade. A morte em breve ceifará essas flores que nos encantam e arrancará as roupas de nossos corpos que ornamentamos e embelezamos tão bem. Pense nisto quando estiver se apegando ao seu dinheiro. Em breve, você estará apegado ao seu caixão. Eita glória! Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Que ensino poderoso! Que ensino é esse, Senhor? Majestoso Deus! Toda honra e toda glória, Senhor, a Ti. Obrigada, Pai amado, por mais esse ensino. Que esse ensino, Senhor, desse homem de Deus, desse santo de Deus, possa trabalhar na minha vida, edificar a minha vida, abençoar a minha vida. Não só a minha vida, Senhor, mas a vida de todas as pessoas que escutarem esse sermão. Que o Teu reino avance e a glória seja dada somente a Ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Sermão A Arte do Contentamento Piedoso, por Thomas Watson. 6. Mantenha muito daquilo que é celeste em seu coração. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Salmo 63, 5. As coisas espirituais satisfazem de verdade. Quanto mais o céu estiver em nós, menos a terra nos contenderá. Aquele que uma vez provou o amor de Deus tem a sua sede bem saciada em relação às coisas terrenas. As alegrias do Espírito de Deus são alegrias que enchem e se deleitam o coração. O céu já começou a ser desfrutado por aqueles que as possuem. Romanos 14, 27. Será que não ficaremos contentes em estar no céu? Busque ter um coração celestial. Buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Voe alto em suas afeições. Tenha sede das graças e consolos do Espírito. A águia que voa alto não teme a picada da serpente. A serpente se arrasta sobre o seu ventre e pica apenas criaturas que também se rastejam sobre a terra. 7. Não olhe tanto para o lado sombrio da sua condição, mas sim para o lado luminoso. As providências de Deus são como a coluna de nuvem. Elas têm o seu lado claro e o seu lado escuro. Veja o lado claro da situação. Quem olha para o lado de trás de uma paisagem? Suponhamos que você teve muitas perdas em um processo judicial. Aqui está o lado escuro. No entanto, você ainda tem alguma porção de terra. Aqui está o lado claro. Você tem uma enfermidade no corpo? Aqui está o lado escuro. Mas também tem a graça na sua alma. Aqui está o lado claro. Um filho seu morreu? Aqui está o lado escuro. O seu marido está vivo? Aqui está o lado claro. As providências de Deus nesta vida são muitas vezes representadas por aqueles cavalos malhados entre as murtas que eram vermelhos e brancos. Zacarias 1:8. Misericórdias e aflições estão entrelaçadas nas obras de Deus. Alguém diz: eu não tenho tal conforto, mas pese todas as misericórdias na balança, e isso fará feliz. Se o homem não tivesse um dedo, ele estaria tão descontente por essa perda a ponto de não estar agradecido por todos os outros membros e articulações do seu corpo. Olhe para o lado luminoso da sua situação
e então todos os seus descontentamentos irão embora facilmente. Não pense muito sobre as suas perdas. Antes pense sobre as suas misericórdias. O quê? Você não gostaria de ter aflição alguma, mas ter apenas coisas boas? Você que possui tanto mal em si mesmo, não gostaria que mal algum viesse sobre você? Se você não é totalmente santificado nesta vida, então pode pensar que será completamente contente nesta vida? Nunca espere a perfeição do contentamento até que haja a perfeição da graça. 8. Considere em que posição estamos nesse mundo. Estamos em uma posição militar. Somos soldados. 2 Timóteo 2:3. Um soldado se contenta com qualquer coisa. Embora um soldado não tenha uma casa imponente e ricamente mobiliada, uma cama macia e uma mesa farta, ainda assim ele não se queixa. Ele pode se deitar tanto na palha como no chão. Não se importa com seu alojamento, mas os seus pensamentos estão postos na divisão do despojo e na coroa de honra que será colocada sobre a sua cabeça. Por isso o soldado fica contente por correr qualquer perigo e suportar qualquer dificuldade. Não seria um absurdo ouvi-lo se queixar de que lhe faltam essas provisões e que ele está descontente por dormir nos campos? Um cristão é um militar. Ele luta as batalhas do Senhor. Ele carrega as insígnias de Cristo. E embora enfrente dificuldades e as balas voem à sua volta, ele luta por uma coroa e, portanto, ele deve estar sempre contente. Estamos em uma condição nômade. Somos peregrinos e forasteiros. O homem que está em um país estranho está contente com tudo. Embora não tenha aquele respeito ou auxílio que busca em casa, nem desfrute dos privilégios e comodidades daquele lugar, ele está contente. Ele sabe que quando chegar ao seu próprio país, terá terras para herdar e ali receberá honra e respeito. Assim ocorre com o Filho de Deus. Ele é um peregrino. Sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Salmos 39:12. Portanto, que um cristão esteja contente. Ele está no mundo, mas não é do mundo, pois ele nasceu de Deus e é cidadão da Nova Jerusalém. Hebreus 12:22. Portanto, embora venhamos a sofrer fome e não tenhamos pousada certa, 1 Coríntios 4:11, devemos estar contentes, pois será melhor quando entrarmos em nosso próprio país. 3. Estamos em um estado miserável, somos mendigos, imploramos a porta do céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vivemos da esmola de Deus, por isso devemos nos contentar com qualquer coisa. Um mendigo não deve escolher, ele fica contente com os gestos. Por que você, sendo um mendigo, murmura? Por que você murmura se é alimentado do cesto das esmolas da providência de Deus? 9. Não permita que a sua esperança dependa das coisas exteriores. Não se apoie em colunas de areia. Muitas vezes edificamos o nosso consolo sobre algum amigo ou bens materiais. E quando eles são removidos, toda a nossa alegria desaparece e os nossos corações começam ou desfalecem ou se perturbam. Um homem coxo se reclina sobre as suas muletas. Então, se elas se quebram, ele cai. Não deixe que o seu contentamento ande com a ajuda de muletas, pois rapidamente elas podem falhar. O fundamento do contentamento deve estar dentro de você mesmo. A palavra grega que é traduzida por contentamento significa autossuficiência. Um cristão tem dentro de si mesmo o que pode lhe dar suporte, a força da fé e a boa esperança por meio da graça, o que fortalece o seu coração na falta do consolo exterior. Quando os filósofos do passado perdiam os seus bens materiais, eles ainda encontravam contentamento com os bens da mente, a erudição e a virtude. E você não crerá muito mais nas graças do Espírito, aquele rico ornamento da alma? Diga consigo mesmo: se os amigos me deixarem, se a riqueza desaparecer, ainda tenho dentro de mim o que me consola, um tesouro celestial. Quando as flores dos meus bens murcharem, ainda haverá a seiva do contentamento na raiz do meu coração. Ainda tenho uma relação salvífica com Deus e essa relação não pode ser quebrada. Nunca deposite a sua felicidade nas coisas pobres e miseráveis aqui de baixo. 10. Comparemos frequentemente a nossa situação. Façamos essa comparação quíntupla. 1. Comparemos a nossa situação com o que merecemos. Se não tivermos o que desejamos, ainda temos mais do que merecemos. Quanto às nossas misericórdias,
merecíamos menos. Quanto às nossas aflições, merecíamos mais. Em primeiro lugar, quanto às nossas misericórdias, merecíamos menos. O que nós poderemos merecer? Um homem pode ser de algum proveito ao Todo-Poderoso? Vivemos pela livre graça. Alexandre deu um grande presente a um dos seus súditos. Então, o homem ficou muito comovido e disse: "Isso é mais do que eu mereço." O rei disse: "Não lhe dou esse presente porque você merece, mas eu lhe dei um presente como Alexandre. Seja o que for que tenhamos, não é por mérito, mas por favor. O menor pedaço de pão é mais do que Deus nos deve. Podemos acrescentar lenha no fogo da nossa condenação, mas nenhuma flor na guirlanda da nossa salvação. Aquele que tiver a menor misericórdia morrerá em dívida para com Deus." Em segundo lugar, quanto às nossas aflições, merecemos mais. Lemos em Êxodo 9:13: "Castigou-nos menos do que as nossas iniquidades merecem." A nossa condição é triste? Merecíamos que ela fosse ainda pior. Será que Deus tirou os nossos bens materiais? Ele poderia ter tirado Cristo. Será que Ele nos colocou na prisão? Ele poderia ter nos colocado no inferno. Ele poderia ter nos amaldiçoado, mas apenas nos chicoteou. Isso deveria nos deixar contentes. 2. Comparemos a nossa condição com a de outros e isso nos deixará contentes. Olhemos para aqueles que estão acima de nós e para aqueles que estão abaixo de nós. E podemos ver alguém vestido com seda e outra pessoa com trapos. Um tem uma taça cheia do vinho mais fino, o outro está misturando a sua bebida com lágrimas. Quantos rostos temos visto pálidos por terem sido consumidos pela pobreza? Pense nisso e fique contente. Talvez uma condição pior seja a porção daqueles que são melhores do que nós e que têm mais do favor de Deus. Estou na prisão? Daniel não esteve em um lugar pior, a cova dos leões? Será que vivo em um casebre? Pense naqueles que foram forçados a deixar os seus casebres. Lemos que os santos da igreja primitiva foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, queimados, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 37 e 38. Você tem uma doença leve? Veja aqueles que são atormentados com cálculos, gota, câncer, etc. Outros filhos de Deus têm tido maiores aflições e as têm suportado melhor do que nós. Daniel se alimentava apenas de vegetais e água. Contudo, seu semblante era melhor do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Daniel 1,15. Alguns cristãos que têm estado em uma situação pior, por terem apenas pão e água, têm sido mais pacientes e contentes do que nós, que desfrutamos de abundância. Outros se alegram na aflição, e nós murmuraremos? Eles podem tomar sua cruz e caminhar alegremente sob ela. E nós reclamaremos sob uma cruz mais leve? 3. Comparemos a nossa condição com a de Cristo, quando Ele esteve na terra. A que condição pobre e baixa Ele se contentou a descer por nós. Ele se contentava com qualquer coisa, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Ele poderia ter trazido uma casa do céu para si ou tomar as posições mais elevadas na terra, mas ele se contentou em estar no lagar, para que nós pudéssemos estar na adega, e viver na pobreza, para que pudéssemos ser eternamente ricos. A manjedoura foi o seu berço e as teias de aranha foram o seu dossel. Aquele que agora está preparando mansões no céu para nós, não tinha nenhuma para si na terra, não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo tomou sobre si a forma de um servo. Filipenses 2,7. Nós lemos que ele não tinha dinheiro, pois quando precisou disso, teve que fazer um milagre para obtê-lo. Mateus 17:27. Jesus Cristo viveu em uma condição humilde. Ele nunca esteve em uma posição elevada, exceto quando foi levantado sobre a cruz, e essa foi a sua maior humildade. Ele esteve contente por viver pobre e morrer amaldiçoado. Compare a sua condição com a dele e aprenda a se contentar. 4. Comparemos a nossa condição atual com a que estávamos noutrora, isso nos fará contentes. Em primeiro lugar, comparemos nosso estado espiritual
com o que foi no passado, o que nós éramos quando estávamos em nosso sangue. Éramos herdeiros do inferno e não tínhamos direito a uma folha sequer da árvore da promessa. Estávamos sem Cristo e sem esperança. Efésios 2:12. Mas agora Deus nos livrou do inferno e da perdição. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ele nos tirou da oliveira brava, da natureza, e nos enxertou em Cristo, fazendo de nós ramos vivos daquela videira viva. Oh, glórias! Ele não só fez brilhar a luz sobre nós, mas em nós. 2 Coríntios 6:6. E nos fez herdeiros de todos os privilégios da filiação divina. Isso não é suficiente para que a sua alma se contente? Meu Deus do céu, louvado seja o teu nome, Senhor. Em segundo lugar, comparemos nossos bens temporais com o que eram anteriormente. Não tínhamos nada quando saímos do ventre, porque nada trouxemos para este mundo. 1 Timóteo 6:7. Se não temos aquilo que desejamos agora, temos mais do que trouxemos conosco. Não trouxemos nada conosco, exceto o pecado. Outras criaturas trazem consigo algo para o mundo. O cordeiro traz a lã. O bicho da seda traz consigo a sua seda. Porém, nós não trouxemos nada conosco, senão o pecado. E se temos poucos bens atualmente, isso ainda é mais do que tínhamos antes. Portanto, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Em tudo, dai graças a Deus. Seja o que for que tenhamos, é a providência de Deus que nos dá. E se perdermos tudo, ainda teremos tanto quanto trouxemos conosco. Isso foi o que deixou Jó contente. Nu saí do ventre de minha mãe. Jó 1:21. É como se ele tivesse dito: embora Deus tenha tirado tudo de mim, por que eu deveria murmurar? Sou tão rico quanto era quando vim ao mundo. Ainda me resta tanto quanto eu trouxe comigo. Nu eu vim para cá. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. 5. Comparemos a nossa condição atual com o que em breve ela será. Logo chegará o tempo em que, ainda que tivéssemos todas as riquezas das Índias, elas não nos fariam bem. Nós vamos morrer e não podemos levar nada conosco. Assim diz o apóstolo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Portanto, ele segue dizendo: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Abra o túmulo do rico e veja o que está lá. Você pode encontrar os ossos do avarento, mas não as suas riquezas. Se vivêssemos para sempre aqui na terra ou pudéssemos levar nossas riquezas para o mundo eterno, então de fato poderíamos ficar descontentes quando olhamos para os nossos bolsos vazios de dinheiro. Mas não é assim. Deus pode realmente selar a nossa sentença de morte e quando morrermos, não poderemos carregar nossos bens conosco. Honra e riqueza não descem à sepultura. Então, por que estaríamos preocupados com a nossa condição exterior? Por que nos vestimos de descontentamento? Faça um estoque de graça. Seja rico na fé e nas boas obras, pois essas riquezas nos seguirão. Apocalipse 14:13. Nenhuma outra moeda, além da graça, será aceita no céu. Prata e ouro não irão para lá. Esforce-se para ser rico para com Deus. Lucas 12:21. E quanto às outras coisas, não se preocupe demais, pois nada levaremos conosco para o mundo eterno. 11. Não leve sua situação para sua mente, mas leve sua mente para sua situação. O caminho para um cristão estar contente não é aumentar os seus bens, mas rebaixar o seu coração. Não é tornando os seus celeiros maiores, mas seu coração mais estreito. Um reino inteiro não será suficiente para deixar um homem contente, pois há homens que se contentam com uma casinha humilde. Qual é a diferença? Um tenta satisfazer as suas cobiças e o outro busca satisfazer a sua necessidade. Um pensa no que ainda pode obter e o outro pensa no que pode poupar. 12. Pense na vaidade da criatura. Não importa se temos menos ou mais dessas coisas terrenas, pois elas têm a palavra vaidade escrita em suas testas. O mundo é como uma sombra que declina. O mundo é encantador, mas enganoso. O mundo promete mais do que tem e falha exatamente quando mais necessitamos dele. Todo mundo está em mudança e é constante apenas em suas decepções.
Então, o que perdemos se tivermos menos daquilo que é, na melhor das hipóteses, apenas incerto e imutável? O mundo está tão repleto de mudanças quanto de movimento. Será que deveremos estar descontentes se Deus nos der menos dessas vaidades passageiras? Quanto mais o homem estiver envolvido com o mundo, mais ele estará envolvido com a vaidade. O mundo pode ser comparado ao gelo, que é refrescante, mas escorregadio. O mundo também pode ser comparado aos templos egípcios, muito bonitos e suntuosos do lado de fora, mas que por dentro estão cheios de imagens de macacos. No que se refere à satisfação, toda criatura pode dizer: isso não está em mim. O mundo não é um conforto que satisfaz, mas um conforto que se desfaz. O mundo é como um jogo de tênis. A providência lança as suas bolas douradas, primeiro para um e depois para outro. Por que estamos descontentes com a perda dessas coisas, senão porque esperamos delas aquilo que elas não podem nos dar? Em extremo, por causa da aboboreira. Jonas 4:6. Que vaidade! Será que é algo extraordinário ver uma aboboreira ser ferida e murchar? 13. Cuide da sua imaginação. É a imaginação que eleva o preço das coisas acima do seu valor real. Por que uma flor vale $5 e outra talvez não valha 1 centavo? A imaginação aumenta o preço. A diferença é mais imaginária do que real. Desse modo, a razão pela qual é melhor ter milhares do que centenas é porque os homens imaginam assim. Se pudéssemos imaginar uma condição inferior como sendo melhor, por ter menos preocupações e menos responsabilidades, ela seria muito mais valorizada. Algo que de um copo de plástico tem um sabor tão agradável como se estivesse em um cálice de ouro. As coisas são como nós as imaginamos. Desde a queda, a imaginação está corrompida. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. A imaginação olha para as coisas através de uma lupa. Ore para que Deus santifique a sua imaginação. Uma condição inferior seria suficiente para deixar você contente se a sua mente e a sua imaginação fossem corrigidas. Diógenes preferia sua vida solitária a viver diante do rei Alexandre. Fabrício era um homem pobre, contudo desprezou o ouro do rei Piro. Se pudéssemos curar a nossa imaginação corrompida, logo teríamos vitória sobre o nosso coração descontente. 14. Considere quão pouco pode satisfazer a natureza. O corpo é apenas algo pequeno e é facilmente nutrido. Cristo nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. A natureza se contenta com pouco. Não ter sede e não morrer de fome é suficiente. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O estômago se farta mais rapidamente do que os olhos. Quão rapidamente um homem se contentaria se buscasse satisfazer a sua fome e não seu humor. 15. Acredite que a situação atual é a melhor para nós. A carne não é um juiz competente. Os glutões gostam de banquetes fartos, mas o homem que pensa em sua saúde gosta de comida simples. Homens vaidosos imaginam que uma condição próspera é melhor para eles, enquanto o cristão sábio tem a sua vontade submissa à vontade de Deus e pensa que é melhor estar debaixo do querer de Deus. Deus é sábio e sabe melhor o que necessitamos. Se pudéssemos aceitar as suas relações providenciais para conosco, rapidamente deixaríamos de nos debater contra elas. Que criatura estranha o homem seria se ele fosse o que deseja ser? Contente-se em ser cuidado por Deus. Deus sabe qual é o posto mais adequado para colocar suas ovelhas. Às vezes, um pasto mais escasso é bom, enquanto um pasto abundante poderia apodrecer. Será que estou debaixo de determinada cruz? Por meio dela, Deus me mostrará o que é o mundo. Ele não tem melhor maneira de me desapegar dele. Será que Deus tem limitado meus bens temporais? Ele está me prescrevendo uma dieta. Será que estou sofrendo perdas? Isso é para que Deus possa impedir que eu me perca. Cada vento contrário me ajudará e finalmente me conduzirá ao porto certo. Se acreditássemos que a situação em que Deus nos coloca é a melhor, nos submeteríamos alegremente e diríamos: as linhas caem-me em lugares deliciosos. Salmo 16:6. 16. Não adule a sua carne. A carne é um inimigo pior do que o diabo.
é um traidor dentro do peito. O inimigo interno é o pior. Se não houvesse um diabo para tentar, a carne seria outra Eva para nos tentar ao fruto proibido. Cuidado para não dar lugar à carne. De onde vem todo o descontentamento, senão da nossa carne? A carne leva a buscar imoderadamente as coisas do mundo. A carne busca por facilidade e luxúria, e se não for satisfeita, então o descontentamento começa a surgir. Não permita que ela tome as rédeas. Mate a carne. Em relação às coisas espirituais, a carne é preguiçosa, mas no que diz respeito às coisas seculares, mundanas, ela é uma sanguessuga que diz: dá, dá. A carne é inimiga do sofrimento. Ela nunca fará de alguém um Marte. Mantenha-a sob controle. Põe o pescoço dela sob o jugo de Cristo e pregue-a na cruz dele. Que um cristão jamais busque contentamento em seu espírito, até que haja uma mortificação em sua carne. 17. Medite muito sobre a glória que há de ser revelada. Há grandes coisas que estão no céu. Embora as coisas sejam tristes no presente, ainda assim contentamo-nos com o fato de que em breve serão melhores. Em apenas um pouquinho de tempo, estaremos com Cristo, banhando-nos na fonte do amor. Nunca mais nos queixaremos de necessidades e de dores. Agora nossa cruz pode ser pesada, porém uma visão de Cristo nos fará esquecer todas as nossas tristezas anteriores. Há duas coisas que devem nos dar contentamento. 1. Deus nos tornará capazes de suportar as nossas aflições. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. 2. Depois de termos sofrido por um tempo, seremos aperfeiçoados em glória. A cruz será a nossa escada pela qual subiremos ao céu. Esteja contente, pois o cenário logo mudará. Em breve Deus transformará a água em vinho. A esperança disso é suficiente para afastar todos os males do coração. Bendito seja Deus, pois fará que as coisas melhorem em breve. Não temos cidade permanente aqui, portanto, nossas aflições não podem continuar. Hebreus 13:14. Um homem sábio sempre olha para o fim de uma questão. O fim desse homem é a paz. Salmos 37:37. Penso que a suavidade do fim deve compensar a aspereza do caminho. Ó eternidade, eternidade, pense muitas vezes no reino eterno que está preparado. Davi saiu do campo para o trono. Primeiramente, ele segurou o cajado de pastor e logo depois o cetro real. O povo de Deus pode ser submetido a duros serviços aqui na terra, mas Deus os escolheu para serem reis, para sentarem-se no trono com o Senhor Jesus. Meditar nisso com fé pode ser um excelente meio de conduzir o coração ao contentamento. 18. Ore muito. A última regra para o contentamento é: ore muito. Suplique a Deus que Ele trabalhe em nossos corações, tornando-os contentes. Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5:13. Assim está alguém descontente? Ore. A oração é como o corte de uma veia que permite que o sangue ruim saia. Quando o coração está cheio de tristeza e de perturbação, a oração deixa sair o sangue ruim. A chave da oração, lubrificada por lágrimas, livra o coração de todos os seus descontentamentos. A oração é um santo remédio para afastar os problemas. A oração é o desabrochar da alma, o descarregar de todos os nossos cuidados no peito de Deus. Isso nos concede um doce contentamento. Quando há algum pesar em nossos espíritos, abrimos o coração para um amigo e assim somos aliviados e tranquilizados. Não são nossas resoluções fortes, mas nossas súplicas intensas a Deus, que aliviarão o coração quanto às suas aflições. Pela oração, a força de Cristo entra na alma e onde quer que a força dele esteja, um homem é capaz de passar por qualquer situação. Paulo pode estar contente em todas as circunstâncias, mas para que você não pense que ele foi capaz de fazer isso por si mesmo, ele declara que, embora pudesse ter necessidades ou abundância, ele podia todas as coisas por meio de Cristo que o fortalecia. Filipenses 4:13. 15. Consolo para o cristão contente. A última aplicação é a do consolo. Uma palavra de consolo para o cristão contente. Se existe um céu sobre a terra,
Você o tem. Ó cristão, você pode saltar sobre as suas tribulações e, como Leviatã, rir do brandir de uma lança. Jó 41:7. Você é uma coroa para a sua profissão de fé. Você declara para todo o mundo que há virtudes suficientes na piedade para dar contentamento à alma. Você demonstra o mais alto grau de graça. Quando a graça reina em nossos corações, é fácil para nós ficarmos contentes. Mas quando a graça está diminuindo e se depara com cruzes, tentações e agonias, então o coração se torna descontente. Antes de concluir, direi duas coisas a um cristão contente. 1. Deus está muito satisfeito com tal coração. Deus diz sobre um cristão contente, como Davi, certa vez, disse sobre a espada de Golias: não há outra semelhante, dê-me isso. Se você quiser agradar a Deus e ser o homem em que Ele se deleita, esteja contente. Deus odeia um espírito murmurador. 2. O cristão contente não perderá nada. O que Jó perdeu por sua paciência, Deus lhe deu o dobro do que ele tinha antes. O que Abraão perdeu por seu contentamento, ele se contentou em deixar o seu país por causa do chamado de Deus. Então o Senhor fez um pacto com ele para ser o Deus dele. Deus mudou o nome dele de Abraão para Abraão, o pai de nações, de muitas nações. Gênesis 17. Deus fez que a descendência dele fosse como as estrelas do céu e que ele fosse honrado com o título de o pai dos crentes. Gênesis 18:17. O Senhor lhe revelou seus segredos. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Gênesis 18:17. Deus lhe concedeu uma herança rica, a terra que era um tipo do céu, e depois o levou para o bendito paraíso da glória. Deus certamente recompensará o cristão contente. Como em outro caso, nosso Salvador disse a Natanael: coisas maiores do que estas verás. João 1:50. Assim eu digo, cristão, você está contente com pouco? Você verá coisas maiores do que estas. Deus destilará as doces influências do amor dele em sua alma. Ele abençoará a sua peregrinação e, por fim, o coroará com o eterno deleite dele mesmo. Deus lhe dará o céu, onde você terá tanto contentamento quanto a sua alma possa desejar. Ó graça maravilhosa do meu Redentor, Salvador Jesus Cristo. Que ensino, Senhor. Obrigada, meu Deus do céu. Eu não tenho palavras, Pai, para te agradecer por esse ensino. Senhor, meu Deus e meu Pai, majestoso, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, o guarda de Israel, o Deus que tudo vê, o Deus onipotente, onisciente. Obrigada, meu Deus, por mais esse ensino. Senhor, que esse ensino possa nos coroar, Senhor, com a Tua graça. Que a Tua graça possa nos encher para que nós possamos estar contentes, Senhor, em toda e qualquer situação. Assim como Jó, mesmo perdendo os filhos, perdendo tudo, suas riquezas, sendo acobertado de feridas purulentas, mesmo assim, ele te dava glória. Mesmo assim, glorificava o teu nome. Mesmo assim, ele foi paciente. Mesmo assim, ele foi persistente. Ele, em nenhum momento, ele murmurou contra Deus. Senhor, que nós possamos ser como Jó, ou mais do que Jó. Que nós possamos ser como Davi, que ao receber a tua arca, começou a dançar, a te louvar. Que nós possamos, em toda e qualquer situação da nossa vida, em toda e qualquer tribulação, em toda e qualquer doença, em toda e qualquer provação, nós possamos dançar, cantarolar, te louvar, te bendizer, glorificar o teu nome. Nosso Criador, nosso Redentor, nossa rocha. Que nós possamos estar firmes na rocha do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que reina e está às portas. Irmão, quero deixar um testemunho para você de como você sair das armadilhas de Satanás, porque Satanás, ele é ardiloso, irmão. Você não pode esquecer, irmão, que Satanás, ele tentou o próprio Jesus Cristo no deserto. Como foi que Jesus Cristo expulsou Satanás diante dele? Botou Satanás para correr com a palavra, irmão. Assim, irmão, você precisa se alimentar do pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus. Beber dessa água da vida, que é a palavra de Deus. Porque assim, irmão, o maligno,
ele não tem como se criar ou crescer para cima de você. Porque ele vai usar as pessoas, irmão, para te tirar da tua paz, da tua fé, da tua crença, dos caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor, só há um caminho para o Senhor, o caminho é estreito. Ele vai tentar te tirar, irmão, desse caminho de tudo quanto é jeito. E como é que você não vai ser desviado, irmão, desse caminho? Com a palavra de Deus. Você precisa dar uma guarda, uma moradia à palavra de Deus no seu coração. Você vai ler em voz alta a palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você lê a Bíblia em voz alta, você vai conseguir guardar muito mais coisas, porque a nossa mente, ela retém o conhecimento, uma parte pelo que vê, uma outra parte pelo que escuta. E então, você precisa exercitar tanto os olhos, que foi os olhos que Deus te deu, 2 olhos e 2 ouvidos. Então, você precisa, irmão, usar os teus sentidos para guardar a palavra de Deus no teu coração, para você vencer o maligno, irmão. Então, quando Satanás estava lá tentando o Senhor Jesus no deserto, o Senhor Jesus botou ele para correr, citando as Escrituras, irmão. A mesma coisa, irmão, nós também podemos fazer. E, irmão, a outra coisa muito importante que eu queria falar para você é sobre os 3 pecados que a gente não percebe, irmão, mas que hoje em dia é uma estratégia de Satanás para roubar nosso tempo de ler a palavra de Deus e praticarmos pecados contra Deus, que são as redes sociais, irmão. Eu percebi, irmão, que a gente peca muito, irmão. A gente peca que a gente nem percebe, irmão. Então, primeiramente, eu saí do Instagram. Não foi muita luta, porque eu não acessava muito o Instagram. Eu deixei o Facebook no meu celular. Depois eu percebi que eu pecava muito com a concupiscência dos olhos. Ali, irmão, você julga as pessoas. Ali você cobiça. Ali você peca contra Deus que você nem sente, irmão. Ali você vê o que não presta através dos olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia da alma. Então, entra muito pecado através dos nossos olhos. Ali você vê pessoas se prostituindo, de peito de fora, de bunda de fora, postando casamento gay. E você fica ali, irmão, só pecando, só julgando. E a gente não pode julgar ninguém. A gente tem que ter em mente que outrora a gente estava ali naquele mundo do pecado, da escuridão, nas trevas, e que Jesus nos trouxe para a sua luz. Então nós não podemos julgar ninguém, irmão. O que a gente pode pedir a Deus é a misericórdia pelas pessoas. Mas a mente é carnal, amigo, irmão, é inimiga de Deus, a Bíblia diz isso. E a gente começa a pecar ali. Então, irmão, eu saí, desinstalei o Facebook do meu celular e eu percebi que foi uma briga. Voltei de novo, instalei de novo, desinstalei de novo. Satanás, irmão, ele não quer, irmão, que você pare de pecar. Ele quer que você viva no pecado. Ele quer te dominar. Ele quer te escravizar. As pessoas estão escravas das redes sociais. Eu fico observando no ônibus. Elas pulam do WhatsApp para o Instagram, do Instagram para o Facebook. É assim, irmão. A mente ali. A mente está ali, como disse Paulo, recalcitrada, acho que é isso que ele fala. A mente está ali blindada para que a verdade da palavra de Deus não resplandeça. E as pessoas, elas estão ali, naquele mundinho do diabo, indo para o inferno, e as pessoas não percebem. Então, irmão, uma coisa eu te falo, sai dessas redes sociais, irmão, porque ela vai te levar para o inferno. Outra coisa que você peca, concupiscência da carne. Irmão, vai vir à vontade, irmão, ali da tua carne, de tu praticar os mais diversos pecados. Eu, depois que eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, eu fumava maconha, larguei, graças a Deus. Não fui eu sozinha, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A bebedice eu já tinha largado, eu bebia pouco. Eu menti, eu parei de mentir, graças a Deus. É um processo, irmão. É um processo que você precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente não consegue, irmão. Sozinho, irmão, você não consegue nem sequer levantar, dar o primeiro passo da manhã. Você não consegue, porque tudo vem de Deus. Tudo vem do céu, assim como a chuva, irmão. Assim como a chuva que traz a água para você beber,
Tudo, irmão, que você tem na sua vida vem de Deus, vem do céu, vem da providência de Deus. Então, irmão, você precisa então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esses 3 pecados, irmão, a gente pratica que nem sente. E essas redes sociais, ali você vê pessoas com as vidas perfeitas, tudo fake, porque uma vida perfeita você só tem quando você realmente encontra Jesus e pede perdão dos seus pecados, larga o pecado e vive uma vida de santidade, porque sem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você está caminhando para o lago de fogo de enxofre. Então, irmão, você peca ali inveja, você inveja. Você, irmão, é um caminho do diabo para você pecar contra Deus e para ele te levar para o inferno. Irmão, te dou um conselho, irmão. Sai dessas redes sociais, sai dessas mídias sociais. Eu estou falando para você, crente em Jesus. Porque se eu for falar isso para uma pessoa do mundo que está escutando, ela vai dizer, essa mulher está louca. E é assim mesmo, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais a gente só discerne espiritualmente. Eu estou te dando um conselho porque, como disse Salomão, quando a gente tem muitos conselheiros, a gente não se perde, né? E há um ditado que diz assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Eu estou te mostrando como eu, há um ano convertida, eu tento não pecar contra Deus. Não quer dizer que eu não peque, né? Porque quando você se vê, você já está pecando. Mas eu estou te falando que através dos nossos ouvidos, e a gente escutar conversas de ímpios, você tem que fazer o quê? Se uma pessoa está falando mal de outra, sair. Você tem que sair. Se você ficar ali participando daquela conversa, você está praticando pecado, irmão. Se você está ali cobiçando com os olhos, daqui a pouco você está invejando. Quando eu percebi, eu estava invejando. Eu estava invejando, como diz aquele salmo do Asaf, a vida do ímpio. Irmão, quando você vê um ímpio prosperar, a Bíblia diz, lá tem um salmo de Asaf, que você tem que clamar a Deus pela vida dele, irmão. Não é invejar, não. Então, antes, quando eu vi a vida do ímpio, a mulher postava lá o marido mais perfeito da vida dela, o homem rico, o homem que realiza todos os sonhos dela, que viaja, tem os filhos melhores do mundo. É mentira, irmão. Uma vida sem Deus não é assim, irmão. Você pode até ter dinheiro, irmão. Você não tem paz. Você não dorme. Você não tem paz, irmão. A paz de espírito. Não há dinheiro do mundo que compre. Você pode morar num castelo rodeado de ouro, brilhante assim de ouro, irmão. Você não tem a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem de Deus. Você nunca vai ter essa paz, irmão, a não ser que você reconheça o Filho de Deus como Salvador da sua vida, como aquele que carregou todos os seus pecados na cruz, que você se arrependa e viva uma vida de santidade, e aí você passa a ter a certeza que se a sua alma partir naquele momento, naquele dia, naquela hora, em qualquer hora, sua alma está salva. Realmente é a paz que excede todo o entendimento. Irmão, vou te dar um último conselho. Você, irmão, quer ter a paz que excede todo o entendimento? Ou seja, ninguém pode entender essa paz. Ninguém. Você se arrepende dos teus pecados, recebe o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, pede perdão a Deus pelo teu pecado de rebelião. A rebelião contra Deus é o maior pecado. E larga o pecado, irmão. E aí tu vai ter certeza da tua salvação para onde tu vai. E tu vai ter a paz que excede todo o entendimento. Que dinheiro nenhum do mundo pode comprar, irmão. Segue esse conselho, irmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua
tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos